Paternidade agora, desafios e possibilidades. Afinal de contas, estamos num mundo em transição, estamos no momento de redescobrir a paternidade, redescobrir e investir na paternidade de muitas formas. Então, ser pai certamente sempre foi um desafio, mas hoje nós temos algumas mudanças culturais que afetam diretamente a forma e o modo das famílias se relacionarem. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de toda segunda-feira, o nosso Liberdade a 2. Sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo. Estou aqui aguardando o meu querido Jarbas para a gente iniciar esse bate-papo maravilhoso, divertido, cheio de conteúdo e, por favor, com muitas trocas. Interajam com a gente, que isso aqui, Jarbas entrando. Prontinho, ele aqui chegando. Hey, muito boa noite, meus Olá, meu queridos. cara. E aí, meu lindo, boa noite, meu povo. Quem tava com saudade da dupla aí é nós. Quem tava com saudade da dupla, assista ao nosso podcast que tá lá no YouTube da Dor ao Amor, que aí vocês matam a saudade. Mas hoje é ao vivo, né? Pois é, ao vivo, a cores. Já vou Saudade fazendo desse bate-papo. o merchan. Ô, meu mano, também. Isso. Sempre é um prazer imenso. Você, o cara refinado, o cara vai tomar uma xicrinha e tal. Aqui é a brutalidade. Logo a Millennium Falcon desenhada aqui. Mas vamos lá, boa noite, meu povo. E aí, Vini, já comunicou o tema aí ao pessoal? Sim, Você deixa eu até já me conhece. O pessoal tá entrando aí. botando aqui paternidade. Deixa eu pendurar logo esse tema aqui. Prontinho, estava falando, fazendo uma pequena abertura, inclusive, de que a paternidade sempre foi um desafio, né? Mas estamos tendo novos desafios, novas solicitações, né? Novas exigências, inclusive, porque agora o pai não é mais aquele apenas o provedor, né? Então o pai não é apenas aquela figura silenciosa dentro da casa, ou aquela figura muitas vezes agressiva dentro da casa. O pai agora é muita coisa, né? É verdade. Então, como é o nosso tema, né, paternidade, desafios e possibilidades. Então, já lanço a bola para você, como você gosta de falar. Então, Opa! eu já vou lançando. O que é que você pensa sobre a paternidade hoje? O que é que você diria o que é que mais mudou no modo de ser pai? Eu acho que os caras meteram a mão na massa, né? Com o advento da, da mulher ter entrado no campo de trabalho, né? É, o homem também ter tomado consciência, eu não vou dar essa moral toda só para, né, para o campo do feminismo, eu vou falar que o homem também se implicou, né? O feminismo tem sua importância aí, mas o homem se implicou, o homem percebeu seu papel. Eu acho que isso fez com que o cara colocasse a mão na massa, né? Como você falou de forma muito brilhante, né? Se deixou de ser a figura silenciosa e provedora, simplesmente, né? Outro dia eu estava no consultório, aí as histórias do consultório, né? Sempre com Sempre. muitas nuances, atendendo um casal, um relato foi assim: porque meu pai teve não sei quantos filhos e ele não gostava nem de criança, então quando ele chegava em casa, todo mundo tinha que fazer silêncio. E eu fiquei imaginando aquilo, eu disse, poxa, um pai que teve muitos filhos, não gostava de ouvir a voz dos filhos. Como é que isso pode funcionar? Né? Como é que isso vai acontecer? Como é que essa paternidade vai existir se ele não escuta a criança? Né? Eu tenho a minha pequena Laura aqui que, meu Deus do céu, volta e meia as pessoas escutam aqui nos atendimentos online, ela passando no corredor, e tá tudo bem. Aí o pessoal, oi, Laura, disse, tá lá fora, calma, tá tudo bem, né? Vamos lá, vamos Tá focar viva. aqui no nosso trabalho, tá tudo... Né? De vez em quando, alguns gemidos e grunhidos interessantes, mas aí a gente ouve assim, não, tá tudo bem, e aí vamos, né? Então, o pai meteu a mão na massa, o pai se colocou no papel dele de prover não só o recurso financeiro, até porque hoje a mulher chega muito junto, e que bom, né? O pai provém
recurso afetivo. E esse é o pulo do gato, né? Quando Isso esse aí. pai provém o recurso afetivo. Eu coloquei uma caixinha hoje, né? No meu Instagram e a galera respondeu, os caras participaram muito. E uma que o cara respondeu aqui por último, um dos caras, foi assim: é, reencontrar né, quais são os ganhos e desafios da paternidade, que foi o tema da nossa live, né? E o cara botou assim: reconhecer a minha criança e a chegada dela trabalhou a minha maturidade. E aí eu botei que Aham, isso. paradoxo massa, né? O reencontro com a criança fez com que você encontrasse sua maturidade. Porque às vezes a gente tem a figura da criança interior, né? E você vai falar de forma muito melhor que eu, como junguiano, Jedi, né? É, essa questão da paternidade, né? Da criança interior trazer esse processo de maturidade. Porque às vezes a gente acha que são coisas completamente diferentes, né? E é muito Isso. maduro da nossa parte quando a gente reconhece a nossa criança, quando a gente sabe brincar, quando a gente sabe rir, quando a gente não pega essa criança, dá um cala-boca nela e fica lá no cantinho esquecido. E aí eu já jogo Isso, a eu bola acho que o. para você, né, para É, saber como é que fica essa representação social dessa criança interior e desse homem amadurecendo e se tornando pai e tal. Me fala aí de sua prática e o que é que você pensa isso, sobre isso? porque o que é que você está trazendo, né? O que é esse resgate dessa criança interior e o que é que isso tem a ver com a questão da maturidade? Que, como você traz, que paradoxo. O fato é, quando a gente pensa em maturidade, a gente pensa, tá, eu quero ser um adulto, eu quero ser pai, eu quero ser um adulto maduro. E o que isso quer dizer? O que quer dizer ser um adulto maduro? Então, eu sou maduro, na verdade, em vários elementos. Então, eu preciso ser maduro nas finanças, Uhum. e isso o homem sempre foi muito cobrado, né? O homem, o detentor do poder da casa, isso mudou já, como você falou, isso já mudou e muito. Então, eu preciso ser maduro na forma de lidar com a finança, eu preciso ser maduro na forma de me relacionar, eu preciso ser maduro em diversas camadas da minha vida. E uma das principais camadas é eu preciso ser maduro afetivamente. E a grande questão, que é uma questão que eu sempre trago, quando se fala de homem, né, sempre tem aquela tendência contemporânea, o homem tóxico, o homem como sendo aquela criatura que praticamente não presta para muita coisa, não sei nem por que Sim. existiu o homem, né? Uhum. E qual é o grande dilema em relação a esse homem? Porque muitas vezes ninguém parou para pensar sobre como é que esse homem ele é constituído. E o homem sempre foi constituído baseado muitas vezes no abandono, na rejeição, na violência. As Uhum. brincadeiras entre homens tendem a ser sempre brincadeiras de rejeição, né? Uhum. De um excluindo o outro, um brincando com o outro, um sendo perverso com o outro. Então essa é a forma de se relacionar. E como é Uhum. que eu, que nunca aprendi a me relacionar, vou conseguir aprender a lidar com uma criança que é um elemento tão frágil? E aí vem Uhum. justamente essa questão desse resgate da criança interior, Uhum. com o fato de eu precisar me tornar um sujeito maduro. Porque para eu me tornar um sujeito maduro, eu vou ter que me conectar com aquilo que fizeram comigo da minha infância. Eu só serei um bom pai se eu conseguir resgatar a minha infância, se eu conseguir lidar com aquilo que foi sensível na minha vida. Porque quando a É. gente fala com um adulto, e a gente fala com um homem, e a gente pergunta, o que é ser homem? Não, ser homem é ser forte, aquelas coisas todas, que hoje em dia já caiu muito por terra, né? Mas hoje em dia, mas ainda tinha muito aquilo, homem tem que ser forte, homem que é homem não chora. E aí a gente vai resgatar a história desse homem. Quem é este homem? Um sujeito que nunca foi abraçado, um sujeito que Uhum. teve um pai que nunca abraçou. E como é Uhum. que eu vou me tornar um bom pai se eu não aprendi a ser abraçado? E aí, para eu aprender a lidar com esse ser frágil, eu vou ter que aprender a lidar com minha fragilidade. Olha que coisa interessante. Você Uhum. concorda, meu caro? Concordo demais. Inclusive, isso aí foi tema lá da caixinha também, né? O cara botou, outro cara, né? Botou assim, cadê? Tenho medo de ser pai. Tive um pai ausente. Não tenho referência. Né? Exatamente isso que Isso. você falou.
E aí minha resposta para esse cara foi: busque ajuda de um psicólogo. Ser pai é massa. Você vai curtir isso se cuidar desse medo ou trauma, né? Isso. Deixa eu Eu até tenho, aproveitar e fazer só um parêntese, por desculpe, favor, mas é porque vamos no lá. filme Paternidade, tem um filme na Netflix, inclusive assistam porque vai ser o tema dessa quinta pop, né? E no filme Paternidade tem um momento muito bom que ele vira e fala, né, que ele não teve um pai presente, ele não teve um bom pai, justamente por isso ele sabe não ser aquele pai, Uhum, porque ele que sabe massa. qual foi o modelo que não funcionou para ele. Olha que coisa interessante, né? Muito bom, muito bom. É verdade. Então, tem até uma frase dessas de Instagram, né? Essas frases pops aí, né? Não se torne aquilo que te machucou. Isso é muito Isso. difícil, né? Isso é muito difícil. Parece fácil. Não se torne aquilo que te machucou, mas a gente vai sim reproduzir essa violência. Eu não estou legitimando a violência, que fique bem claro, né? Mas a gente tende a reproduzir essa violência porque são marcas que estão na gente. Então, um pai que rejeita o filho, que é agressivo muitas vezes, que não se reconhece na sua paternidade, é porque ele muitas vezes não foi reconhecido como filho, né? A Isso. psicanálise traz a figura paterna, a função paterna, melhor dizendo, né, como algo que é instaurado, né? E pode ser exercida por outra pessoa que não o pai, que não o genitor propriamente dito. Pode ser exercido por um tio, pelo avô, por uma mãe, né? Por que não? Por uma pãe, né? Tem muitas pães por aí, né? Mais do que Então, a gente gostaria. mais do que a gente gostaria, verdade. Muito feliz sua palavra, né? Mais do que a gente gostaria. Então a gente vai ouvindo essas coisas socialmente, né? Reproduzindo essas violências, e por isso que o homem é tão marginalizado, porque ele se torna aquilo que machucou ele. Então ele vai reproduzindo essa violência, achando que aquilo é legítimo, achando que aquilo é o certo. E pobre coitado, está destruindo, com a Isso. saúde mental destruída, vai degradando todo um meio social e vai degradando junto uma família, filhos e a sociedade mesmo, por assim dizer, Isso né? aí. Então, O é um Bora processo de Pai tá. adoecimento, né? Pode falar. Isso aí. O Bora Pai tá até dizendo, né? Bem relativo. Pode ser um bom pai porque não teve um, ou pode ser um bom pai porque teve um bom exemplo em casa. Então, qual é a diferença? E como é que funciona isso? Basicamente, quando a gente então consegue entender que para você ser um bom pai, você precisa ter consciência de que tipo de relação você teve com seu pai e o que é que prestou e o que é que não prestou. E aí Jarbas trouxe coisas importantíssimas. Não é apenas o pai em si. Você tem a figura, a função paterna, que ela é muito importante, mas outras pessoas podem representar. Daí vem a importância de termos uma cultura inteira que começa a trazer um outro modelo de pai. Porque Uhum. talvez em casa eu não tenha tido uma boa experiência com meu pai, mas na rua eu tive outros modelos de pai e que aqueles outros modelos eles serviram, porque a psicologia mais tradicional, ela forçava muito a ideia de que você se constitui a partir da sua relação com seu pai e com sua mãe. Isso está correto? Está correto. Isso tem um impacto muito forte? Tem. Mas os estudos contemporâneos têm identificado de que não é apenas isso. Porque outros modelos ao longo da vida, eles podem servir para reparar ou reforçar aquele modelo que você teve antes. Então, pode ser um pai de um amigo, pode ser um irmão mais velho, pode Uhum. ser experiências que você teve, ou até a sua negação daquilo que você teve. Eu passei por isso e eu não quero nunca mais entrar e ter um comportamento como esse. Pais Então, são resilientes, né? Homens pais resilientes. resilientes. Que aí o conceito de resiliência é justamente isso, se tornar, resistir a esse meio aversivo e se tornar diferente daquilo, né? Vale ressaltar que não é fácil, tá? A gente fala, resiliência, tem a resiliência, não é fácil. É muito mais fácil, infelizmente, entrar num processo de adoecimento psíquico e de reprodução de violência do que de resiliência. Então, é muito massa isso que você traz, Vini, falando dessas figuras paternas, outras, né, que vão exercendo essa função, que as pessoas vão
vão trazendo esse contexto, esse assoalho emocional, essa estrutura emocional que vai sendo formada ali na psique da criança, né, e do adolescente, que ele vai dizendo, poxa, eu não tive isso, mas aqui tem. Olha só que interessante. Olha, aquilo ali é uma boa referência, né? Nós estamos com o radar ligado, buscando referências. Né? A Isso. pequena Laura aqui em casa é impressionante. Quando eu chego do consultório, alguma coisa assim, e que eu abraço a Larissa, ela vem assim embaixo e agarra a minha perna, agarra a perna de Larissa, olha para cima sorrindo, fazendo nossa família, papai. E nossos Que olhos toda chegam, linda. né? Deixa quieto, né? E aí a gente respira fundo, às vezes a lágrima cai, e é sensacional. É o prover outras coisas, né? Prover afeto, né? E isso é Isso. muito importante, né? Você Isso. quer E é acrescentar importante. algo? Vamos lá. Não, com certeza, porque isso que você traz é muito importante, porque o que a gente fala também do outro lado é justamente o impacto da ausência disso. Né? E que certamente essa live está sendo assistida por muitos adultos, inclusive Uhum, mulheres. E a gente pensa, nossa, mas por que uma live sobre paternidade é importante que uma mulher escute? Porque muitas vezes a mulher também não teve um pai muito presente, e uhum, isso vai afetar a forma dela se relacionar porque eu não tenho uma imagem muito boa de um masculino, logo eu posso ter uma tendência a rejeitar o masculino. uhum. E eu começo, então, a ter um relacionamento conturbado dentro da minha casa. Então, Isso. tudo que nós estamos falando aqui, porque hoje a psicologia investe tanto nessa questão da valorização da presença dos pais, independente do modelo que seja. Uhum, Se é homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, não importa o modelo. A questão é, a criança, ela precisa se sentir pertencida, porque é disso que a gente está falando. Um sujeito que ele abandona a família porque ele é o cavaleiro solitário, né? Quinta-feira eu vou falar sobre isso, para quem tiver interesse, vai ter que aguardar até quinta para ouvir sobre isso. Então, se o sujeito ele quer ser aquele sujeito, o ausente, né? O comentário irônico que eu fiz, né? De que infelizmente nós temos mais famílias com pães, né? Como você trouxe, né? Do que a gente gostaria. Por quê? Porque muitas vezes a mulher quando ela se torna chefe de família, ela se uhum, torna chefe de família porque o homem abandonou aquela família. Porque o homem não teve a responsabilidade. Lógico que tem outras coisas, tem lutos, né, tem perdas, tem vários outros modelos, mas estatisticamente nós temos uma quantidade muito grande de homens que abandonaram a família. E o mais interessante é porque no grupo do masculino, no grupo do homem, isso muitas vezes é valorizado. O cara vira no grupo de amigos e fala, porra, vou nada ficar lá sustentando boca dos outros, vou nada, deixa lá, que nada, meu irmão. E nesse discurso, estamos falando de um abandono familiar. E eu sou professor da Faculdade Baiana de Direito, eu acho muito interessante que o direito hoje está se abrindo a esses debates, e uma coisa que talvez muitas pessoas que estejam aqui não saibam, é que o direito hoje, ele está exigindo da presença desse pai a presença afetiva, a responsabilidade afetiva. E hoje em dia tem filhos que estão processando os pais porque eles não foram responsáveis afetivamente. Tem um debate enorme dentro do campo jurídico que a psicologia, inclusive presente, precisa estar perto disso, uhum, mas é um ponto interessante. A questão da responsabilidade sobre o outro. Porque uhum. ser pai é ser responsável perante alguém. Não Isso. é porque teve a junção ali sexual que acabou a sua tarefa, né? Isso, inclusive o termo jurídico, o termo paternidade é um termo jurídico, né? Não é um termo da psicologia. A psicologia fala de paternagem, né? Paternagem como maternagem, maternidade, maternagem, né? Paternidade do jurídico e paternar é justamente esse prover afetivamente, né? Deixa eu paternar meu filho, minha filha, né? Um Isso contraponto aí. importante, contraponto não, só acrescentando algo em relação a essa questão do abandono que você falou das mulheres que não tem essa figura paterna e tal. É um perigo muito grande, eu vejo muito isso na clínica. São mulheres que se relacionam com homens que eram parecidos com os pais. E por Isso. que isso se repete, né? Por quê?
porque elas acham que aquilo é um modelo. É de um homem que é ausente, um homem que é silencioso, um homem que às vezes é agressivo, um homem que só trabalha e pronto, e fica ali fazendo o que ele quer, porque ele já botou a comida na mesa e pronto. Então tem muita mulher que busca esse modelo por conta dessa reprodução, né? Isso. Dizer, não, eu tive um pai assim, né? Quando eu questiono muito assim para meus pacientes, como era seu pai, como era sua mãe? E muita gente traz esse conceito da paternidade como algo sendo só de provisão, né? Isso. E a Eu, provisão afetiva fica lá, não sei aonde. Pode falar. Isso, eu tenho um paciente, por exemplo, que eu acompanho, que ele vai trazer justamente essa ideia de uma admiração, né? Tem muita questão da admiração, e existe, isso é muito interessante, porque tudo o que, e aí a TCC vai falar muito bem sobre isso, né? O behaviorismo também vai falar muito bem sobre isso, tudo aquilo que a gente gosta, ela sempre tem algo que foi reforçado anteriormente, né? Então, o que nós estamos falando aqui é justamente de um período de transição, porque a gente tinha um modelo de homem que era o cowboy da Marlboro, né? Aquele sujeito que sempre sozinho. Se você perceber, todos os heróis, eles são sempre sozinhos, né? E aí tem um debate longo em relação ao arquétipo do herói e tal. Então, eu tenho um paciente que ele diz, né? Não, porque meu pai era uma pessoa que eu admirava muito. Mas quem era seu pai? Não, mas meu pai era uma pessoa sempre muito ausente, mas ele provia a família, né? Essa ideia do provedor, né? Mas quando a gente vai discutindo, mas como era seu pai para a sua mãe, né? E aí que ele vai se dando conta de que ele era um sujeito ausente também para a esposa, né? E isso faz muito eco no relacionamento dele, porque ele também é muito ausente dentro de casa. Pelo menos era, né? Agora ele vem melhor, vem mudando muito. Não podemos dizer de melhora, vamos dizer apenas que ele vem alterando o comportamento. Porque Sim. aquele era um modelo importante para ele, mas ele está se dando conta de que aquele modelo tinha prejuízos. E quais eram esses prejuízos? A esposa ficava abandonada, né? Então era um sujeito que nunca conversava, ele fazia as coisas no horário dele, do jeito dele, o que era muito bom para ele, mas até certo ponto. Porque esse sujeito narcísico, ele também sofre as consequências. Porque na hora que ele quer uma mulher presente, ele não vai ter. Exatamente. Né? Então essa imagem, por exemplo, nós estamos num processo que Gramsci, há décadas atrás, ele já dizia do qual o novo tenta emergir, né? Mas não se dá espaço para isso. Então a gente está passando por um período cultural que é bem símbolo disso. A gente está tentando construir uma nova imagem do que é ser homem, do que são as novas relações familiares, e ao mesmo tempo existe uma força contrária que vai dizer não, nós não podemos mudar, o modelo anterior de poder era o modelo correto. Beleza, qual é o certo? Não existe modelo certo, mas existem as consequências. E aí entra o ponto central. Eu posso ser um sujeito autoritário dentro da minha casa, um sujeito machista, um sujeito agressivo, né, um sujeito cheio de ordens. Agora eu vou pagar um preço por isso. Qual é o preço? Eu também não vou ter afeto. Né? Meus filhos vão se relacionar comigo apenas por conta do dinheiro, né? Porque na hora que os filhos meus filhos vão ter respeito, como se diz, né? Ah, meu pai, eu abaixo a minha cabeça para falar com meu pai. Ele não vai ter respeito, ele vai ter medo de você. Na primeira oportunidade ele vai cair fora e nunca mais vai querer falar com você. E aí depois você vai se tornar um sujeito sozinho ou um sujeito num relacionamento falido do qual você não vai ter afeto. Aí no dia que você quiser que sua esposa faça algo por você, ou seu parceiro, ou quem quer que seja, não vai ter. Porque não vai ter, só vai ter baseado na obrigação. Então você pode seguir esse modelo? Pode. Da mesma forma como mulheres também podem seguir esse modelo? Podem. Agora vocês vão pagar um preço por isso. O preço da falta do afeto. O preço das conexões puramente pelo poder. Sem afeto. Como é que se constitui? Né? Em uma live recente, teve alguém que me perguntou, e qual é então o novo modelo? Como é que eu posso ser? Porque tem muitas pessoas que não tiveram esse modelo. Né? E aí você vai ter que aprender alguns comportamentos novos. Você vai ter que aprender a dialogar. Você vai ter que aprender uma das coisas mais difíceis, que é você entender de que você pode ter uma comunicação que não seja imperativa.
que você, se você perguntar algo para seu filho ou para sua esposa, você não está perdendo o poder, que é o grande medo, né? Você Uhum. apenas está começando a ter uma troca de informação. Você não é apenas um agente dominante desse processo. E Uhum. você vai ter ganhos, né? Muito bem. Afeto, leveza. Essa troca que é o que vai nutrir a relação para que ela não sobreviva, né? Para que ela viva, né? Tem muita Isso. relação aí sobrevivendo e as pessoas ainda ligadas em uma coisa que eu detesto, essa nomenclatura, né? Que chama dívida de gratidão. Ah, eu tenho uma dívida de gratidão com meu pai, porque ele fez isso, ele fez aquilo, meu pai pagou minha faculdade, fez isso, se sacrificou. Pô, se sacrificou, beleza, fez muita coisa. Talvez tenha sido até a forma dele de te dar alguma coisa, de te dar um futuro. Mas imagina se esse pai, além de te dar isso, te dá afeto. Como seria a sua saúde mental hoje, né? E essa questão fica para vocês aí levarem para a terapia de vocês, né? Ó, eu gerando Isso. demanda aqui, né? Mas, mas que fique bem claro é para vocês refletirem, porque como eu disse, né? Esse lance da reprodução da violência, ele vai acontecer nesse lar que as pessoas acham que tá tudo certo se o pai tá colocando comida lá na mesa. Se o pai não quer barulho de criança, se isso, se aquilo, e a gente vai reproduzindo isso e achando normal. Os novos modelos existem. Eu acredito, eu ainda tenho um olhar bem pessimista acerca, né, do processo. Pessimista, porém esperançoso, meio paradoxal tudo isso que eu estou falando. Eu vou falar mais que eu sou esperançoso do que pessimista, porque as coisas ainda estão em passos muito lentos, sabe? Eu lembro de uma fala da pediatra da Laura, numa das consultas, que ela falou assim: Jarbas, cuidado para você não perder o gás, né? Com cuidado com Laura. E aí eu questionei: como assim perder o gás? Tem pai que perde o Isso. gás, pelo amor de Deus. Ela falou: tem pai que perde o gás. Chega no começo muito bem, né? Depois não existe licença paternidade no Brasil. Então esse cara é jogado de novo no mercado de trabalho, tem que correr atrás. Algumas empresas são mais benevolentes, existe uma luta aí por conta disso, para nós pais termos esse tempo, né? Imagina nós, hein, Vini, que somos autônomos, né? Como psicólogos clínicos que somos, parou de trabalhar, meu amigo. Você parou de ganhar dinheiro, você parou de produzir, você parou de atender seus pacientes, você parou um monte de coisa, que é Isso. importante também parar, tá? Fique bem claro. Quando Isso. Laura nasceu, eu reduzi meus atendimentos. Eu fui vendo ali como eu podia. E aí, voltando à questão do gás, tem pai que perde o gás. Tem pai que é, é tirado isso dele também, né? Ele perde o gás porque muitas vezes essa rede de apoio ali, eu tô falando de um processo de puerpério, tá, gente? Isso até foi tema do nosso podcast, já dando um spoiler aí, fiquem ligados que quarta que vem tem podcast aí da Dor ao Amor, e a gente falou justamente sobre essa coisa da paternidade. E a rede de apoio vai tirando a autonomia desse pai, né? Dizendo: não, sai aqui que você não sabe trocar fralda. Sai daí que você vai Isso fazer não aí. sei o quê. Ó, vá trabalhar, vá que eu fico aqui com sua esposa e seu filho e não sei o quê. As sogras fazem isso, né? As mães dos caras fazem isso. E quando esse cara se percebe, ele se Isso. torna inútil nesse processo de paternar. E se ele é inútil nisso, ele vai dizer: eu tenho que trabalhar para prover. Inúmeras pessoas na minha caixinha hoje falaram que o maior medo da paternidade é a questão financeira. Ou seja, essa calculadora que está na cabeça do cara, achando que ele tem que pagar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, e só assim ele vai estar provendo a família dele e provendo a prole, né, os filhos. E não é Aham, bem assim, isso. né? A Isso. provisão é Eu outra. gostaria até, isso, eu gostaria até de retornar um pouquinho essa Fique à sua vontade. fala, que é muito importante, essa questão de que o homem ele precisa entender de que ele precisa brigar pelo espaço, né? Ah, mas por que as pessoas têm que entender tal? As mulheres brigaram anos pelo espaço delas, né? Uhum. A gente também tinha que entender, né? Mas a gente não entendia, a gente também não queria entender, a gente também não queria dar os espaços para ela, a gente dizia que mulher era incapaz. Eu sou professor da faculdade de Direito e eu sempre falo isso para os alunos, né? Fiquem atentos por causa das mudanças culturais, porque o curso de Direito era um curso exclusivo para homens.
porque os homens não queriam entender o lado da mulher. Da mesma forma como as mulheres também tinham os seus grupos, e ela também não quer se dar o trabalho de entender o lugar do homem. O homem, sim, também ele precisa se responsabilizar e lutar por esse espaço. E aí vem justamente essa ambiguidade. Por quê? Porque muitos homens, eles lutam com essa questão do sentimento de rejeição. Eu acho isso tão interessante, que hoje a gente começa a ouvir isso no processo terapêutico. Né? Tem pais, tem homens, né? Tem muitos homens que têm buscado o processo terapêutico. Você vê como é a mudança, né, de época. Então hoje você tem homens que buscam terapia, tem homens que estão incentivando a esposa para fazer terapia de casal, né? Então tem vários movimentos. A grande maioria ainda é a mulher que liga para marcar até a terapia do cara, né? Só Isso hoje ainda eu é o mais recebi comum. 2 contatos de duas mulheres ligando, né? Não, ligando meu marido. Isso ainda é muito comum, mas a gente tem outros movimentos paralelos de homens que começam a procurar terapia e tudo. Sim. Mas, então, o homem ele hoje procura terapia, o homem ele diz sobre o seu sentimento de rejeição, porque a gente não conta muitas coisas. Por exemplo, ninguém conta para o pai de que ele vai ter que engolir a rejeição do filho. Porque nos primeiros anos, o foco principal é o peito. E a criança traduz o peito como mamãe. Né? A minha pequena, ela tem uma coisa muito interessante. Ela diz, vovó não tem peito, papai não tem peito, mamãe tem peito. Na verdade, o que ela está querendo dizer é que mamãe tem leite e ninguém mais tem leite. Então, mamãe é uma pessoa especial. Mamãe então, as mulheres... Mamãe tem um restaurante, muito bem. Então, mulheres têm que lidar com esse fato de que, às vezes, elas são vistas pela criança como restaurante. E os homens vão ter que entender de que às vezes eles serão rejeitados, porque a criança vai olhar e vai dizer, sai papai, porque ela quer, ela ou ele vai querer a mãe porque está querendo o leite. E aí o homem vai ter que aprender a brigar por esse espaço. Então esse espaço vai ser uma briga principalmente com a sogra, com a mãe, com a própria esposa, porque existe aquela coisa de você não sabe fazer, ou então não tem o trabalho. Há 2 dias atrás, minha sogra, minha pequena já tem 1 ano e 10 meses, minha sogra chegou aqui porque estava tendo um bocado de coisa para fazer e tal, um para um lado e para o outro, e eu virei e falei, não, pode deixar que eu dou banho. Ela olhou para mim toda desconfiada. E você sabe dar banho? Né? Por quê? Porque não, o jeito curso no Senai para... sei lá, SESI, sei lá, né? E porque, de alguma forma... O que ela está querendo também me dizer é, esse território é meu. Eu sei fazer isso. E aí, dessa vez, eu deixei, mas eu fiquei bem atento a isso. Porque eu estou atento a isso. Tanto que hoje minha esposa desceu para pegar algumas coisas para ter que resolver e tal. Minha pequena começou a chorar, pedindo mamãe, né? Cadê? Quer banho? Nem foi mamãe, quer banho. O que é que eu fiz? Eu tomei a iniciativa e fui dar banho na minha pequena. E aí eu reconquisto esse espaço. Né? Então eu sei, hoje eu estou tranquilo porque eu sei que minha esposa tem uma parceria comigo, a gente tem essa troca. Mas o ponto central é justamente esse. O homem muitas vezes terá que brigar sim pelo seu espaço. Sim. Ele precisa sim dizer que ele é capaz, de que ele aprende, nós somos capazes de fazer qualquer coisa, porque a gente não vai aprender a dar banho numa criança, pelo amor de Deus. Qual é a dificuldade nisso? Qual é a dificuldade, como se diz na Bahia? Pois é. Me remeteu a situações em trocadores públicos, né? Antes da pandemia, Laura nasceu em abril de 2019, e aí, certa feita, eu e Lari estava comemorando o aniversário de casamento, e a gente foi em um lugar chamado Cabana da Empada, e aí tem um trocador que não tem trocadores em banheiros masculinos, isso é um absurdo, né? Não em todos os restaurantes, deveria ter. Se o pai vai sozinho com a criança para um restaurante, tá dentro da água. Vai ter que entrar no banheiro feminino para trocar a fralda? Ou você vai entregar seu bebê a uma desconhecida para trocar a fralda de sua filha? Então, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. E aí, lá fui eu trocar a fralda de Laura. Passou uma senhora e perguntou, você quer ajuda? Eu disse, não, obrigado, não quero não. Aí ela ficou desconfiada assim, meio olhando, tipo, deixa eu ver aqui que esse cara vai fazer alguma coisa de errado. Aí ela voltou assim, você quer ajuda? Eu falei, não, não quero ajuda, pode deixar eu sair trocar a fralda, minha filha. Aí eu acho que, dando o segundo corte, ela conseguiu sair dali daquele ambiente. Eu entendo que ela estava bem até intencionada, porque
Infelizmente, na grande maioria, os homens não se interessam por esse cuidado, né? Uma vez eu botei o... é, Laura acordou no meio da noite, aí eu vesti a fralda dela, aí botei a calça e botei o body por cima da calça. Ela ficou igual o Batman, sabe? Com a calça por cima da cueca, em cima do O negócio. Superman. Isso, Superman aqui, o Batgirl, enfim. Né? Aquele negócio ficou meio estranho. Larissa, quando acordou, deu risada e disse, aí ela, por que você fez isso? Eu disse, minha filha, eu não sabia nem onde eu tava quando eu tava trocando a fralda dessa menina. Eu tava com tanto sono, eu tava zumbi ali. Graças a Deus eu não botei a fralda na cabeça, né? E tá tudo certo. E aí ela deu risada e tal. Abrindo parênteses, só para eu contar uma baixaria minha aqui também, na época que a pequena nasceu, que você fica completamente zumbi, né? E aí eu, de madrugada, também trocando fralda dela, até quando eu me dei conta, eu tava com uma meia na mão, não me lembro nem porquê. Eu sei que eu joguei a meia na privada, e joguei a meia na privada e a fralda eu joguei na parte de roupa suja, né? Então, coisas das madrugadas que eu considero maravilhosas, mas cansativas são da histórias para paternidade. contar. Com certeza. Então essa autonomia desse cara, ele vai se construindo e legal você falar de brigar pelo espaço, porque infelizmente o homem ele perdeu a credibilidade nesse espaço de cuidado, né? E aí, quando ele perde a credibilidade, ele fica incapaz. Ele não é aquela coisa, se não tem credibilidade, você não vai deixar, né? Você não vai confiar. Só que o cara é pai, velho. O cara não é qualquer coisa, não. O cara não é rede de apoio, não. O cara é pai. Né? Rede de apoio é outra coisa. Belíssima distinção. Rede de apoio é uma coisa e pai e mãe daquela criancinha ali, daquele bebê, é outra coisa. Sabe? É pista e camarote, sabe? Na festa, né? É você lá no povão ou no camarote. Você tá no camarote, meu filho. Você é pai, né? Você não é rede de apoio, não. Pinto com pinto, ganso com ganso, como diria o ditado. Não menosprezando a rede de apoio, tá? Que fique bem claro, a rede de apoio é fundamental. Não, é fundamental. Mas o pai tem que se encaixar nesse papel social que ele exerce, que é a paternidade dele, que é o cuidado. Pode falar. Isso, Ronan está aqui trazendo a vontade de ser pai supre a falta de habilidade. E tem uma coisa interessante sobre essa falta de habilidade. Porque com o movimento feminista, as mulheres elas entraram também no movimento de eu não quero repetir aquilo que minha mãe fez. Da mesma forma que homens hoje estão lutando para não repetir, se vocês não pegaram isso, está lá no início da nossa live. Nós não vamos repetir esse assunto para não ficar aqui maçante para quem está seguindo. Mas, da mesma forma que homens estão lutando para não repetir o papel do pai, mulheres também estão lutando para não repetir. Então, o que a gente está descobrindo, que é o que a psicologia já dizia, que nenhuma mãe nasceu com o gene de trocar fralda, né? Então, as mulheres aprenderam, e aprendiam desde muito cedo, aprendiam brincando, aprendiam nas brincadeiras de roupinha, de cozinha, de não sei o que lá, tal. E agora, né, justamente essas mulheres que não aprenderam, elas também estão chegando, que foi o caso daqui de casa, por exemplo, e chega no fato, quando tem um filho, elas também não sabem o que fazer. E aí elas vão ter que aprender. Da mesma forma que o homem também vai ter que aprender. E aí é interessante porque muitos casais estão aprendendo juntos a dar o primeiro banho, né, a estar perto, porque muitas meninas, antigamente, elas brincavam com a bebê. Tem um documentário que eu passava muito na faculdade, chamado Meninas, que era sobre gravidez na adolescência. E tem uma cena que é muito interessante nesse documentário. Tem uma menina que está grávida, uma adolescente que está grávida, e ela tem um filho, ela deveria ter uns 14 anos de idade, mais ou menos, e quando ela tem o filho, ela tinha uma irmãzinha mais nova. E aí passa a cena da jovem trocando a fralda do bebê, e ao lado tem a irmãzinha mais nova, por volta dos seus 6 anos de idade, trocando a fralda da boneca. Né? Então você tinha muita, quando a gente falou sobre essa reprodução do papel, nós falamos justamente sobre isso, como muitas vezes a gente vai aprendendo de que mulher tem que ser mãe, né? De que homem tem que ser ausente, e a partir daí, de agora, né, nesse contexto contemporâneo, a gente vai afetando isso, e a gente vai ter que então aprender a entender de que ninguém nasceu
sabendo trocar fralda, porque os índios, por exemplo, imagine o índio, aí o índio nasce e fala, nossa, eu nasci sabendo trocar fralda, mas na minha aldeia não tem fralda, o que é que eu faço? Não faz Boa, sentido, né? exatamente. O índio, ele vai aprender a trocar fralda se botar uma fralda na frente deles e disserem isso aqui é uma fralda, senão ele vai pegar aquilo, vai jogar no rio e vai catar um peixe com aquilo, né? Sim, bem verdade. Muito bom. É isso mesmo, a gente não nasce nada, né? E tem coisas que são desenvolvidas no meio social e que a gente tem que estar atento a isso, porque para isso ser desenvolvido tem que haver um interesse, né? Você não vai se desenvolver em nada na sua vida se você não pesquisar, se você não estudar, se você não procurar saber como funciona, né? Procurar Então, saber, muito bom isso. né? Então, essa coisa, até o nascimento do pai, que é uma coisa que a gente discutiu no nosso podcast lá, tem pais que nascem no positivo, né? Quando sabem do positivo, tem pai que nasce junto com a gestação ali, que vai vendo o bebê crescendo, né? A barriga da mãe crescendo e tal. E tem pai que nasce quando segura o bebê no colo. Mas o pai nasce mesmo, eu acredito, né? E pelo menos foi a minha experiência, né? Isso não é com todos os homens, cada um vai ter seu time, tudo bem, eu vou falar por mim. Eu nasci no desejo da minha paternidade. Uma coisa É isso aí, engraçada do perfeito. positivo, né, da Lari, eu cheguei para ela no dia e falei assim, velho, eu não sei o que é, mas eu estou sentindo que eu vou ser pai, né? Fica parecendo, oh, Jarbas tem sexto sentido, não sei o que é, né? Não sei, a psicologia não explica, mas eu estava tão desejoso daquilo, eu estava tão latente aquilo em mim, a paternidade, né, e tal. Eu disse, velho, eu acho que eu vou ser pai. E nesse dia a Larissa tinha feito o teste, e de noite, quando ela foi pegar no consultório, ela já veio com um bode, aí foi uma mistura de choro e de riso e de tudo junto. Eu chego a ficar arrepiado lembrando dessa história, porque é muito legal essa coisa do nascimento, né, da paternidade, e cada um vai ter o seu. Olha, tão certo assim, ela acabou de entrar Ai, aí. Ó. pois é, aqui acabou de entrar, deu até um Tava, tchauzinho já. tava contando aqui, mo, do nosso positivo, né? E é isso, nasce do desejo. Então, homens, quer nascer pai, cara? Deseja isso, pesquisa a sua paternidade, veja como você pode exercer isso da melhor forma, busque suas Assuma a referências. responsabilidade. Isso. Isso, assuma suas responsabilidades. Se você tem medo, se tem alguma coisa, busca um processo terapêutico. Isso é por você e isso vai reverberar na sua família, sabe? Isso. Você não vai reproduzir toda essa violência que a gente acabou de falar aqui. Então, perceba isso. Perceba que você merece cuidado para você aprender a cuidar de um ser que, se deixar algumas horas ali abandonado, é possível que até um bebê morra, né? Uhum. Se deixar abandonado algumas horas ali. E o mais Então, legal desse momento cultural é que hum, a gente não está sozinho. É isso que a gente está discutindo. Sempre se falou muito sobre a questão do homem como a figura do ausente, o homem como a figura do violento, e a gente tinha muito espaço para falar do homem que é presente. E que é isso que a gente também está falando aqui. Do uhum, homem que também luta pelo seu espaço. Eu tenho uma história tão interessante hoje no processo lá no consultório, que é de um sujeito que ele teve uma filha fora do casamento, né? E ele só veio descobrir isso depois. E a esposa atual dele não aceita, né? Não teve nada a ver com ela, inclusive. Ele já tinha, quando ele começou a se relacionar com a esposa atual, ele já tinha essa filha. Só que a esposa atual não aceita, né? Ah, como é que eu vou estar com um homem que já veio com filho? Da mesma forma que homens muitas vezes não aceitam mulheres que já têm filhos, tem muita mulher que também não aceita homens que já tiveram filhos. E fica numa relação de competitividade. Isso mostra muita imaturidade e insegurança, inclusive, né? Que competitividade com uma posição que não é a sua, né? Porque há uma relação diferente, há uma diferença entre minha posição de pai para uma posição de filho, para uma posição de esposa, né? Para uma posição de parceiro. São funções diferentes, são tarefas diferentes. Mas essa perfeito. pessoa tem essa competitividade e ele briga em relação a isso. Ele fala, ela quer que eu abandone minha filha. Eu nunca vou abandonar minha filha.
Foi de uma relação que eu tive com a mãe dela, que foi uma relação ocasional, mas ela é minha filha. E eu nunca vou abandonar ela. E olha que estamos falando de um sujeito com mais idade, né? Aham. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa que vale a pena a gente valorizar. A ideia de que nós, homens, que nos responsabilizamos pelos nossos filhos, eles não estão abandonados, né? Perfeito. Tem uma rede muito grande e é isso que está acontecendo. Essa rede de pessoas, de homens, que querem se responsabilizar, que querem poder se divertir com o filho. Bicho, é muito bom. É muito bom você poder se divertir com sua filha, você poder se divertir com seu filho, você poder trocar uma ideia, você poder brincar, você poder ver o acompanhamento, você lidar com os desafios e com os sofrimentos. Isso é massa. E o mais legal que nós estamos dizendo aqui é que existe sim uma rede que está ficando cada vez mais visível, que só vai crescer, porque ela tem crescido ano a ano. A pandemia, inclusive, ajudou a isso. Então, muitos homens começaram a se reunir cada vez mais. Os homens não eram muito desse tipo de comunicação e hoje começam a ter briga pelo espaço terapêutico, briga pelo espaço dentro de casa, briga pelo espaço de se responsabilizar com a filha, briga agora construindo grupos de pais. Então, existe sim muita responsabilidade e nós estamos aqui justamente para incentivar e valorizar isso aqui, né? Com certeza, muito bom. Larissa está até aqui dizendo, né? Esquecem quem deveria ser o adulto da história, né? Falando É, das pessoas que... Isso aí, com concordo certeza. plenamente. Muito bom. E é isso mesmo, briguem mesmo, né? Quando fala briga, é simbólico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Né? Quando a gente fala dessa briga, Isso. é porque há uma disputa realmente, né? E se a gente não souber o nosso papel, esse papel ele será tirado de nós, né? Então, como é que você sabe, né? É a mesma coisa. Você estudou para um concurso público, você passa no concurso público, você lê o edital, você sabe suas habilidades e competências, o cargo que você vai assumir, e chega lá no dia de assumir, você, mas não era bem isso que eu queria, né? Sei lá, não sei o quê. Se tratando de um concurso público, você pode fazer outro. Mas se tratando da paternidade, meu amigo, você não tem para onde correr, né? Se quiser correr, pelo menos arque juridicamente com suas responsabilidades diante do que as leis impõem, né? Pague sua pensão, dê o mínimo que você puder aí de falar. Isso é até pesado, porque infelizmente tem um monte de homem que deve pensão aí, que não paga pensão, que faz Sim. alienação parental, que tem um monte de coisa, né? E por aí vai. Então, enfim, né? Enfim. Mas o convite aqui é vocês desfrutarem das delícias da paternidade. Né? Isso que o Vini Isso. fala é sensacional. Para mim não tem nada melhor. Aliás, tem o cangote de Larissa, que é melhor, né? Mas tudo bem. É, ela deve, depois da live, ela vai me pegar ali fora. Mas quando Laura olha para mim, meu amigo, só pede pro cangote de Larissa. Porque é bom demais. Aquele olhão dela brilhando. Papai vinha. Sabe, dar um abraço apertado. E é bom demais, é bom demais. Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo com a paternidade de vocês, se vocês deixam essa paternidade escorrer pelas mãos. Isso. E falando em correr, Lari já deixou aqui, se quiser correr, que corra para terapia para se tratar e amadurecer. Então, com essa fala, eu concordo plenamente. Tem algo mais a acrescentar, meu querido? Eu não, velho, foram muitas. Hoje eu queria agradecer a participação. Tiveram os paizinhos aí do grupo de influenciadores, né? Papais influenciadores. A gente vai estar participando do primeiro congresso, no segundo ano, né? Mas é um evento online gratuito para pai e para mãe, tá, gente? Quem quiser colar, eu vou deixar depois lá nos meus stories para vocês verem, né? E se inscrevam, é gratuito. O Vini também vai estar participando comigo de uma mesa lá. A gente vai estar falando sobre os desafios na paternidade, pós-pandemia, novo normal e por aí vai. Então vai ser bem legal, né? E tem muito conteúdo bom, né? Tem um podcast, tá aí rolando. Por favor, se inscrevam no canal e por aí vai. E tudo isso mais que vocês já sabem. Enfim, velho, prazer imenso aí fazer live com você. Você sabe que eu adoro nossas conversas, sempre é muito prazeroso.
e sempre acrescenta demais aí para todo mundo que vê essa live e para mim também como pessoa, como amigo, como pai, como tudo junto aí, como psicólogo e por aí vai. Essas Perfeito. multifacetas. Pois é, eu Valeu, também amigo. agradeço sempre essa parceria. Afinal de contas, é isso aqui também, né? Essa troca nos enriquece, não é apenas para o outro, mas esse bate-papo com você sempre me ajuda muito, reforça muito esse lugar, me faz pensar minha relação como marido, minha relação como pai, né? Então, isso é muito Que importante. Então, massa. é isso que a gente está espalhando aqui, justamente, essa troca, né? E mostrar que vocês precisam conversar, conversem, incentive, porque essa troca é muito importante, né? Então fiquem atentos que, inclusive, quinta-feira tem a Quinta Pop e o tema será justamente sobre paternidade. Vou fazer análise de dois filmes, que é Pais e Filhas e Paternidade. São dois filmes muito interessantes falando sobre paternidade, e dá uma checada aí nos stories, que lá eu tenho as indicações. E esse mês todo eu vou estar falando sobre a questão da paternidade e do homem, né? Porque no final do mês vai ter uma novidade também. Então fiquem ligados que já tem mais novidade chegando. Então, boa noite a todos, beijo grande no coração, façam todos por ter uma excelente semana. Meu caro, Valeu, meu grande lindo. abraço, a gente se encontra Falou. quarta-feira lá. Com Abração, meu irmão. certeza, valeu. Falou, gente. Um abraço, beijão Obrigado pra pela vocês aí. presença de todos. Isso. Valeu. Falou.